Oi, gente, vamos falar sobre telemedicina hoje? Opa, esse tema é bom, hein? É atual, relevantíssimo. Ainda mais Bom, depois da pandemia, né, cara? com certeza, Sim. gente. Opa, olha, Estou muito Gabi. feliz em recebê-los, né? Meus convidados aqui, eu vou apresentá-los. Mais uma parceria incrível para falar desse tema incrível. E hoje estou aqui com o Marcelo Calisto, né? Meu orientador nosso, né? Vou apresentar aqui também novamente para quem não conhece. Mas com a Alan Sampaio, né? A Alan também já foi destaque aqui do podcast, quando falamos, né, Calixto, da publicidade enganosa. Sim, Então, hoje sim. trazemos com muita felicidade, né, o Alan, mestre agora, né, em Direito, e Recentíssimo estudou aí, esse né? tema recentíssimo, né, está Estreando saindo comigo. do forno, está Verdade. saindo do forno, então é com muita felicidade que eu recebo vocês aqui, né, o Calixto, novamente, a gente estava fazendo as contas aqui, a quarta parceria que fazemos, né, com É, o muita felicidade. tempo vai passando, mas para minha alegria. O tempo vai passando, né, e vamos produzindo, né, um conteúdo Isso legal, aí, e isso hoje o aí. Alan também, né, junto aqui da gente, fazendo essa parceria, a ponte aí. Agradeço o Calixto pela ponte, É pela um prazer. oportunidade. Então, com Olha, certeza vai ser um super episódio. Seja bem-vindo, então, Alan Calixto, novamente, não, mas Alan, sim. seja bem-vindo, né? Antes de eu apresentá-los aí formalmente. É uma boa tarde para vocês, né? Gravamos numa tarde, um prazer estar aqui hoje. Eu que Igualmente. agradeço, Dizer lá, cara, lá vai Gabriela. você que é a estrela aí. Que isso, que isso. Um prazer estar aqui, Gabriela. Muito prazer, agradeço a oportunidade. Calixto, muito obrigado novamente. Vamos falar sobre telemedicina, esse tema espinhoso, digamos assim, né? Um tema muito recente, com muitas dúvidas, muitos desafios. Vamos aqui tentar desvendar um pouquinho o mistério dessa nova tecnologia e os impactos que ela traz aí na vida de todos nós, tá? Sim, maravilha. Eu só saúdo aqui os nossos ouvintes, uma alegria estar juntos novamente, agradecendo mais uma vez com a Gabriela, e tendo a alegria também de estar ao Alan, me orientando agora, mestre, né? Então foi um prazer orientá-lo e posso ser que ele é especialista no assunto, sua dissertação foi justamente sobre isso, né? Então, nada, a pessoa mais indicada para ser ouvida é justamente o Alan. Vamos lá. Com certeza, né? Essa a tese, né? Quando o Calixto falou do tema, olha, eu estou orientando o Alan e é um tema telemedicina, então a gente tem que trazer esse tema, né, aqui para o Isso aí. podcast, fazer esse episódio. Um tema muito desafiador, né, como o Alan já adiantou, mas tenho certeza de que será uma excelente discussão, né? Então, muito bom recebê-los, né? E agradeço aos ouvintes também, né, sempre dando seus likes, né, Isso aí, curtindo maravilha. a foto, né, ajudando aí na divulgação, isso é muito importante, né, para o trabalho que a gente faz aqui pela parceria. Mas antes de a gente começar, né, eu vou apresentar os meus dois convidados, né? Hoje tem dois convidados. O primeiro, né, Marcelo Calixto, né, já é longo aí, de longa data, né, parceiro Sempre, do sempre podcast, presente. sempre presente, né, desde antes do podcast, né, Calixto? 6 anos já que a gente se Verdade, conhece, meu Deus. verdade. Desde a nossa Não vou nem querida Ponte falar, Física. nem falar sobre isso. Mas o Calixto é doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ, é professor adjunto da PUC-Rio e dos cursos de pós-graduação da FGV, UERJ e EMERGE e também advogado. E hoje contamos também com o Alan, que é mestre em Direito Civil, né? Recém-mestre aí, né? Obteve seu título, Maravilha, o mestrado, né? Então, muito bom, né? Pela PUC-Rio, né, também. exatamente. Todo mundo da mesma É, família, nossa, família nossa PUC, Ponte né? Que Física. isso. Rosa Pontifícia, né? Especialista em Direito Civil também pela UERJ e mais do que qualificado, né? Inclusive o trabalho dele, a dissertação que a gente vai fazer também, a divulgação, né? Foi exatamente sobre isso, né? Como o Calixto falou. Então, mais do que qualificado para tratar desse desafio que é o tema da telemedicina, né? E sempre que eu trago um tema aqui, a gente faz uma pequena contextualização, né? A gente traz alguns conceitos, a gente introduz, né, a ideia, e eu acho que a telemedicina ela tomou uma outra forma, assumiu um outro papel nesse contexto que a gente teve, né, muito conturbado a vida, né, na pandemia. Então acho que isso ficou mais popular, ficou mais conhecido, talvez foi um mecanismo aí que as pessoas passaram a usar, né, recorreram a isso por necessidade também. Então acho que nesse momento a gente podia explorar um pouco desses conceitos preliminares, né, sobre o tema. Perfeito. Sim, Não, Gabriela, cara, lá, diga lá. vamos lá. Não, só para trazer uma questão, hoje, antes de começar aqui o podcast, né, eu, por curiosidade, joguei a palavra telemedicina no Google, né, e a gente já consegue, a partir daí, ver a dimensão dessa novidade, entre aspas,
nas nossas vidas, porque já aparece ali uma listagem de diversas empresas que vendem esse serviço, com consultas em 24 horas disponível, e isso já demonstra para a gente como que o mundo mudou, né? Como que a medicina vem mudando a cada dia. Antes de falar diretamente, especificamente da telemedicina, acho que é importante a gente falar um pouquinho, rapidamente, sobre a relação entre médico e paciente, né, que ela vem mudando muito nos últimos anos, aí nas últimas décadas, lembrando que lá nos primórdios o médico ele era considerado como se fosse um médico, um sacerdote, um mago, enfim, tudo era com o Quase médico, né? intangível, né? Sim, Exatamente. O médico ele falava alguma coisa, o paciente não participava praticamente de nada. A palavra dele era a primeira e a última, a É a palavra do última, é médico, verdade. né? E isso vem mudando, né? Bastante aí, especialmente depois da nossa Constituição Federal, com a instituição do princípio da dignidade da pessoa humana, que impactou direto aí a relação médico-paciente. Aquele contrato que antes ele era visto só pelo aquele viés do patrimônio, né? Um contrato de prestação de serviços, Certo. médico, paciente, ele passou também a ser olhado por esse viés mais da pessoa, né? Afinal de contas, o objeto do contrato médico é a pessoa, no final das contas, né? Então, ele Exato. tem que ser analisado por esse prisma existencial, né? Digamos assim, e muitas mudanças ocorrendo. O aumento dos planos de saúde também impactou muito a relação, aquela relação que antigamente, né? Lembro, eu peguei muito pouco, meus pais falam mais, né? Que o médico era aquela pessoa personalíssima, aquele médico de família É que mais de família, um acompanhava. ia passando conselheiro, de né? geração em geração, né? Exato. Eu ainda peguei, eu lembro sim, que quando nós mudamos de Minas Gerais, mudamos para o Rio, tinha um médico que tudo era ele, né? Tem o doutor Gouveia, fala doutor É, Gouveia. Não, mas ele sabe, ele sabe. Então, tudo ele sabia, né? E todo mundo ia consultar com ele, realmente. Por mais que diferente pudesse ser o momento, mas a consulta era sempre com ele, né? Esse é. respeito realmente existia muito, essa E admiração aí, isso, né? Como isso ainda referência, né? existe, né? Existe, Mas é mas muito pouco, né? Hoje, diminuiu, realmente, tá? a Você gente vai pode muito pelo falar. especialista, busca, você que é especialista e tal, né? Ele era É, mais assim, no fundo ele era gastroenterologista, mas a gente, qualquer resfriado era com ele também, qualquer tudo era ele. Só para dar um exemplo Médico de em como sentido realmente. amplo, Exatamente. como a gente fala no direito, né? Hoje é muito mais essa ideia de especialização, né? De buscar mais um especialista mesmo e tal, mas enfim. é. Mas diga Então, lá. posso dizer que a regra, né, hoje é mais de um serviço um pouco mais massificado, digamos assim, né? Isso mudou, né, a visão ali relacionada a essa relação entre o médico e o paciente, por conta desse aumento do avanço tecnológico também, a gente falando aqui de telemedicina, é muito apropriado falar sobre isso, porque esse avanço tecnológico, com esse aumento, né, dos planos de saúde, dos serviços, atendimentos mais rápidos, é isso que a gente vê no dia a dia, em hospitais, em grandes estruturas, especialmente, e isso fez com que essa relação mudasse, que a doutrina chama até de despersonalização da relação do médico e paciente. E, por fim, a gente pode falar aí do entendimento sobre essa relação ter se transformado numa verdadeira relação de consumo, né? Aí abrangida pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, considerando o médico como fornecedor de serviços e o paciente, então, como consumidor. Posso dizer até que um consumidor mais vulnerável, né? Porque ele já é vulnerável por ser consumidor, mas, além de tudo, muitas vezes ele tem uma enfermidade ali que Isso. agrava ainda mais, né? Falando de Essa, saúde, de vida, né? Então, falando É de uma elementos situação bem essenciais, né? delicada. E aí a É. pessoa fica realmente numa situação ainda mais vulnerável, realmente. Você tem razão. né? Agora, passando a esse início, falando direto de telemedicina, que parece um assunto novo, né? Mas não é tão novo assim. Na verdade, telemedicina é qualquer comunicação à distância, né? Um procedimento médico que ocorra mediante uma tecnologia à distância. Então, o primeiro caso que se tem em relação à telemedicina, por exemplo, aqui só para
contextualizar, foi em 1906, na Holanda. Então, foi utilizado Bastante tempo, então. fios, muito tempo, né? E, enfim, depois teve em guerras, os médicos falando por rádio, consultas ali pelo Sim. rádio, né? Depois tínhamos telefone, enfim, tudo isso a gente já falava de telemedicina, apesar de que esse conceito ficou muito tempo, posso dizer, vago, né? Alguns entendiam de um jeito, outros de outro, enfim. Mas a telemedicina em si, ela só começou a ser regulamentada mesmo efetivamente depois, meados de 1999, que teve uma assembleia em Israel, e lá foram tratados, sim, foi falado sobre as modalidades de telemedicina e a preocupação de como tratar isso, né? De como preservar, especialmente as questões éticas dessa relação. Bom, de lá para cá, chegamos aí no Brasil, para a gente ter uma ideia, a primeira norma que tratou do caso foi em 2002, então demorou bastante tempo para ter alguma norma, mas foi uma resolução do Conselho Federal de Medicina que falou pouco, né, uma resolução muito pequena sobre o assunto. Naquela época, só para a gente ter em mente, né, não tinha smartphone, não tinha inteligência artificial, né, não tinha nada disso. 2002, né? Outra vida. Outro mundo, né? Mas, por incrível que pareça, uma regulação mesmo, a gente só foi ter em 2022. Então, passamos aí 20 anos sem uma resolução clara, específica. E depois, no final do ano passado, tivemos agora a nova lei, né? Mas ficamos bastante tempo aí sem uma regulação, e isso era a preocupação dos médicos, né? Afinal de contas, eu vou tratar o paciente aqui, mas e aí? Qual o respaldo legal que eu tenho, né? Vazou um dado aqui. Exato. O que acontece? O que pode acontecer aqui? Se é de responsabilidade civil, enfim. Sempre teve muito receio dos médicos durante muito tempo. Mas aí, voltando ao início, que, como a gente falou, veio a pandemia, né? E a pandemia que deu pontapé na medicina, nas instituições, na preocupação de todos em como tratar a telemedicina, porque não tinha outro jeito, né? Os hospitais estavam sobrecarregados, ir no hospital era risco Se de evitava, contaminar. na verdade, né, também. Todo mundo tinha medo, né? Podendo ser de casa, né? Se tudo pudesse ser feito de casa, era melhor. Foi a saída encontrada, né? A necessidade. Exatamente. E o direito sempre correndo atrás, né? Na verdade, não atrás, na frente jeito, também, né? Junto, né? É o jeito, né? Regulamentar, né? As aulas online, tudo online. Pois é. Para ficar em casa, né? Foi um momento. Precisava fazer alguma coisa. Na época foi editada uma lei temporária, 2020, para tratar da pandemia, mas também era uma lei muito escassa, com poucos artigos. De toda forma, o importante foi que essa lei ela falou sobre a limitação da telemedicina, ou seja, a preocupação era o exame físico, né? Como não vai ser possível fazer o exame físico completo na pessoa, o que fazer? Como tratar? O que é importante deixar claro para essa pessoa, para esse consumidor que está sendo atendido através de uma teleconsulta, né? Da telemedicina. E uma das questões principais era deixar muito claro isso. Olha, isso aqui, esse atendimento, ele tem limitação. Tá? Então, se tiver algum problema, venha para o atendimento presencial. Esse foi um dos pontos mais importantes. E hoje eu posso já adiantar que é um dos problemas principais que envolve esse atendimento, né? Que é o exame físico, né? Que é realmente uma preocupação de todos quando a gente fala aqui de teleconsulta. Bom, uma informação que é legal falar, a gente teve de 2020 a 2021, isso para entender o tamanho aí do trabalho, 2,5 milhões de atendimentos. Então, só de teleconsulta, em um ano, né? Isso é um dado da Associação Brasileira de Planos de Saúde. Eles falaram sobre isso. Fizeram essa pesquisa, 2,5 milhões. Eu não tinha realmente essa noção, mas mostra a tendência,
né, o que a gente... Eu lembro que eu estreiei em 2021. Até então eu estava relutante, né? Como é que é isso? Fazer uma consulta online? Eu estava descrente. Resisti, eu vi amigos falando, não, é muito bacana, rapidinho, você vai lá, o médico te olha, assim, quer dizer, olha pelo vídeo, né? Mas aí, por causa de Covid, suspeito de Covid e tal, eu falei, vou me consultar, né? Então foi quando eu estreiei já em 2021, mas você vê, eu acho que estou nessa estatística aí que todo mundo teve que migrar em algum momento, né, para essa consulta online, por exemplo. Acho que foi... esse momento aí foi crucial, acho que não só no Brasil, Certo? mas no mundo todo, né? Todos Foi queriam mesmo. um atendimento pelo celular ou pelo tablet, enfim. Não queria ir para o hospital, não queria ir para a rua, Exato. né? É um Enfim, momento de muito receio também, né? É, Acho que foi uma saída, e eu acho que se encaixa perfeitamente na sua fala, né, anteriormente, quando você fala esse giro conceitual, né? Eu acho que a telemedicina, ela esclarece isso muito para a gente. Então, a pessoa em primeiro lugar. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão consumerista, né? Que também, claro, vai gerar problemas e uma vulnerabilidade inquestionável, né? Então, você imagina uma pessoa ali, pensando no contexto de pandemia, né? Felizmente, estamos nos encaminhando, né, para uma melhora. vamos agora já retomar as Passamos a fase consultas também, aguda, né? presenciais, né? Exato. Evidentemente, né? Então consultas presenciais estão voltando, né? Embora eu particularmente eu penso que a telemedicina ela veio para ficar no sentido de que se você entra, né, qualquer exame que você vai agendar, pelo menos já o meu plano de saúde tem lá uma opção telemedicina, né? Agende sua consulta, Exato. quer dizer, é algo que se tornou popular e se tornou uma saída, né? Também eu acho, né? Pela é um, insegurança, pela ansiedade, né, o medo, a incerteza de tudo, né, naquele momento, mas assim como muita coisa, né, em EAD, por exemplo, né, educação à distância também, muitos cursos Que vieram para ficar, também né, parece que agora muitos vão continuar online, né? A muitos tendência também é continuaram essa. online, Fortaleceu muito o ensino online, né? sistema de home Exato. office, né, muitas pessoas já não Também, de voltaram híbrido, né? sim, integralmente, sistema híbrido, quer dizer, né, então Exato, é híbrido, eu acho que a telemedicina ela se encaixa nisso, mas é sem dúvida um desafio, né, Alan, pensar nisso. Eu acho que já sem o contexto da pandemia, com a pandemia mais ainda, né, esses dados que você exato. trouxe, né, eu particularmente não conhecia, né, não é, sabia que eram tantos casos assim, né, um número bem expressivo, né. Com certeza. sim, sim, mostra a tendência e o potencial econômico também que envolve essa tecnologia, né? Exato. Muitos interesses aí relacionados ao desenvolvimento disso. E essa é uma das grandes preocupações, né? Não perder a qualidade do atendimento por conta de um atendimento telepresencial. Ao mesmo tempo, eu entendo até que um tempo maior deve ser despendido num atendimento telepresencial por conta das dificuldades que existem ali. Exato. A gente teve esse período aí de home office, ainda, né, como vocês acabaram de falar, Tem um foi híbrido, por exemplo, né? institucionalizado, né? Eu estou Né, no muito, híbrido, acho isso. que muita gente, né? E Exato. tem, e tem as dificuldades em casa, né? Uhum. O ambiente em casa, às vezes a atenção você volta para outro lugar, enfim, no atendimento médico telepresencial, isso pode fazer diferença, não é? A pessoa tem que estar ali atenciosa, entendendo o que o médico fala e da mesma forma passando, transmitindo tudo que o médico precisa saber. Então, esse novo ambiente aí, ele traz todos esses desafios. Por outro lado, tem muitas vantagens, né? Uma das vantagens que é mais falada na telemedicina é o atendimento em lugares é, inóspitos, né? Em lugares em que, Uhum. por exemplo, não tem hospital, País desse interiores, tamanho, né? O Brasilzão aí, pode Uhum. ser um São sim, caminho, vários realmente, pode ser um Brasis, caminho. né, então Exatamente. é fundamental Considerando isso a aí. realidade lá, às vezes cidades distantes de quantos quilômetros, né, dos centros principais e tal, a pessoa tem que se deslocar, né? passa um Acho que dia, às vezes, viajando para poder ter uma consulta de meia hora, mais um dia viajando, quer dizer, não parece ser muito razoável também, né? sim, eu acho que realmente é muito importante e fundamental para esses atendimentos e a redução de custos. Você não vai precisar se deslocar para o hospital, enfim, isso, considerando Exatamente. pessoas idosas também, é uma grande vantagem, né? Não precisar ir para o hospital, poder ser atendido de forma remota. Então, isso facilita bastante, especialmente aqueles que têm alguma doença mais grave. Enfim, traz aí algumas vantagens, até mais vantagens do que desvantagens, na minha opinião, posso dizer, porque acho que a desvantagem
maior é, como eu falei antes, a falta do exame físico completo, que tocar pode, também. que pode trazer algum diagnóstico equivocado, enfim, alguma impressão equivocada. Além de tudo, hoje, para a gente ter uma noção melhor do assunto, existem diversos equipamentos que podem auxiliar na telemedicina. Então, equipamentos até vestíveis, né, que você acopla no computador, no celular, desde medidor de pressão, termômetro, enfim, dentre vários outros equipamentos. Essa indústria também vem crescendo, mas isso tudo depende da participação ativa do paciente. Você precisa que o paciente saiba usar, que ele possua. Nos Estados Unidos, eu vi outro dia, já tem empresas que mandam o kit para a casa da pessoa. Então, a pessoa recebe um kit lá com vários equipamentos e ela usa. No Brasil, eu acho que ainda não tem isso, mas em breve teremos. Em breve venhamos a ter, né? Verdade. E... provável. Mas essa participação ativa do paciente, ela pode também trazer alguns problemas. De quem é a responsabilidade de ensinar o uso do equipamento para o paciente? Do médico? Enfim, do fabricante? Enfim, isso me parece que o médico teria essa responsabilidade de dizer como é que funciona, mas são situações novas, né? Situações que ainda não vivenciamos. Ainda não vi. Esse também é um fator importante. Temos poucos processos que tratam dessa matéria atualmente, né? Pouquíssimos, por ser muito nova. Então, a gente ainda não tem uma noção do que a jurisprudência vai falar sobre o assunto, enfim. Mas me parece que essa participação ativa do paciente no atendimento médico, ela pode, considerando a vulnerabilidade, a relação ali consumerista, me parece que o médico teria, sim, essa responsabilidade, enfim. Mas esses são desafios que teremos em breve. Bom, tratando agora especificamente da telemedicina e falando da lei da telesaúde, eu acho que a gente pode passar para esse ponto. O que vocês acham? O tratamento do ano legal passado. do tema, né? Isso aí. No apagado das luzes, não foi dezembro do ano passado, mais ou menos? Isso aí. No final do ano passado surgiu a lei da telesaúde, esperada por muitos, porque até então, como eu falei, tinha uma lei da pandemia, né? Uma lei temporária, que muito Aquela do regime curta. jurídico especial, né? Isso. RJET, né? RJET, regime jurídico especial transitório. Isso. Acho que não falava quase nada, não, realmente. Ela tinha 4 ou 5 artigos, se não me engano. E era muito curtinha, mas, de certa forma, era a lei federal que permitia o uso da telemedicina. Até então, tínhamos resoluções do Conselho Federal de Medicina que possibilitavam o uso, mas são normas deontológicas, né? São normas ali de conduta da comunidade médica, mas não existia uma lei federal assim, imperativa, né, que pudesse proteger, tutelar as partes ali envolvidas nessa relação. E aí surgiu essa lei, a Lei 14.510, 2022. Essa lei ela alterou a lei do SUS, né, a Lei Orgânica da Saúde. Ela incluiu um título nessa lei. E aí um título com alguns artigos, mas o principal dessa lei da telesaúde foi o estabelecimento de diversos princípios, que era algo que ainda não se tinha, né? Falando de telemedicina, ainda não existia. Eu falei aqui de telesaúde e telemedicina, né? Essa lei é a lei da telesaúde. Já para explicar, a telesaúde ela é mais ampla, ela abrange ali todos os profissionais de saúde. Então, estamos falando do médico, do psicólogo, do fisioterapeuta, enfim, de todos os profissionais da saúde, enquanto que, quando falamos em telemedicina, é especificamente do médico. Perfeito.
não Então, só essa do lei é médico. telesaúde, né? Abrange, então, Mais vários amplo, né, em profissionais. escopo. Interessante, perfeito. Ela serve para todo mundo, né? Então, todos os profissionais de saúde agora podem utilizar a Uhum. teleconsulta, enfim, essa modalidade de atendimento telepresencial. Isso foi promulgado no final do ano, já em vigor. E para a telemedicina, especificamente, também foi elaborada, antes da lei, até isso foi em meados de abril, maio do ano passado, uma resolução, a Resolução 2314 de 2022, que regulou especificamente a telemedicina, ou seja, o atendimento Uhum. telepresencial do médico. Do médico, ok. E ela está em consonância com a lei que veio depois, mas especifica, resolução bem maior, com 22 artigos, salvo engano, e ela traz ali diversas nuances que a lei não traz, a lei não dispõe. A lei deixa muito claro que cabe ao Conselho Federal de Medicina regular é, as questões que não colidirem com a lei. Uhum. Então, Por meio das essa suas resolução. resoluções, né? Resoluções do CFM, né? São várias aí, são Exato, vários temas. a É um medicina tem essa sistema, né? peculiaridade. É verdade. Tem muita resolução que às vezes acaba servindo Muito. até de fundamento normativo, né? Por ausência de lei Sim. específica e tal, as resoluções têm papel importante aí. Quando se fala de reprodução Exatamente. humana, por exemplo, assistida, Isso, eu lembro que eu estudei tanto na graduação quanto na pós, né? Então, esse sistema, a gente acaba usando mesmo, né, como fundamento. Mas é é. interessante, é o que demonstra já a complexidade, né? Porque a gente tem uma determinação legal, né, É. especificamente para a telesaúde, mas também para a telemedicina, né, o que talvez deixe claro aí a preocupação, né, especificamente com a telemedicina por conta dessas questões que você já levantou, né, De fato, acaba, às vulnerabilidade, vezes, a necessidade de um resolução. diagnóstico, né, Exato. da E a resolução, às medicina. vezes, acaba tomando a frente pela por ser muito mais dinâmica, né? Não depende do Congresso Nacional, apertar o Congresso se movimentar e aprovar a lei, Exatamente, por até exemplo. vira uma Você lei, né, precisa ter para uma quem resposta, a para sociedade quem está aí nos ouve e não dinâmica, conhece, exato. né, tem o processo legislativo, né, quer Isso, dizer, que é muito não é do dia para a demorado, noite que a muitas gente, vezes. então vamos fazer uma lei sobre o tema ABC, né, não acontece tão É, rápido assim, né, e aí, como o Calixto falou, você tem uma agilidade do ponto de vista normativo muito maior, né, pensando aí nessas resoluções, e é porque a interessante, né, sociedade eu está mesmo aí, não estudei para. várias, né, A transgenitalização, tem temas que foram regulados em resoluções sim, durante muito, e muito são tempo, né? muito importantes, Até né, que viesse uma para a prática resposta jurídica. legislativa. Exato. Mas, enfim, Indispensáveis, né? é, O processo legislativo é lento e longo. Sim, exato, exato. Então, se não fizermos isso, a gente não consegue acompanhar ainda mais a tecnologia. Basta ver o site da Câmara, está lá, projeto está pensado, a outra está pensada, vai pensar, penso do apenso, do apenso, você fica até louco, quando é que vai um virar lei, né? ligado no Enfim, outro, né? Quando vê uma tantos bola de projetos, neve, uma pilha de tantos processos. apensos, enfim, enquanto isso a sociedade está aí, as questões estão sendo colocadas, e tem que ter uma resposta, né? Mas, enfim, Sim, então, por isso é, essa brecha, digamos assim, para o CFM continuar editando as suas resoluções, agora com respaldo da própria lei, né? sim. Fazendo ontem eu vi uma decisão, eu acho que vale a pena falar aqui nesse momento. É a decisão bem nova da semana passada. Não envolve direito do Uhum. consumidor diretamente, mas fala sobre direito administrativo, mas ela acho que ela demonstra o que pode acontecer, quais as situações que podem acontecer nesse ambiente da telemedicina. É um caso de um concurso de Polícia Civil de Alagoas, e a pessoa foi reprovada na segunda ou na terceira etapa desse concurso, porque na fase de exame médico, era exame médico psicológico, tem essa Uhum. fase, né, no concurso de polícia, ela fez por telemedicina. E Olha aí só, a Hum, banca examinadora disse que não era válido. que não é válido Olha, esse tipo de uhum. atendimento, esse laudo aqui não atende os parâmetros definidos aqui pela banca examinadora, enfim. E é peculiar, né? Eu olhei e falei, olha que situação, como que não vai se aceitar? Mas, enfim, foi um processo judicial, um agravo de instrumento, que teve decisão semana passada, e ainda bem que ele foi provido por um assunto, por uma situação bem específica,
expondo que no edital não se vedava a telemedicina, então deveria ser aceito aquele atendimento, enfim, aquela demonstração de que a pessoa, que aquela consulta neurológica, Foi válido, psicológica né? era válida. Uhum. Mas acho que já mostra aí alguns problemas. É uma resistência ainda, né? Um caso Sim, muito interessante, né? E você Bacana. vê que a solução, né, buscou-se ali, vamos ver o que disse o edital, né? A gente não foi direto É, numa lei ainda, né? Porque ainda tem essa, né? Eu sempre trago isso aqui. Por mais que a gente pense numa lei, por mais detalhada que seja, né? A gente fala muito em taxatividade quando a gente estuda, né? Não tem como a lei prever tudo, né? Isso exatamente. é impossível, né? Ainda mais porque, como a gente falou, o processo legislativo é longo, então daqui a pouco a lei, tudo bem, editaram a lei, a telemedicina, a telesaúde, né? O tema que for, e daqui a pouco vai estar obsoleto a algum ponto, né? Isso aqui não Mas, funcionou, às vezes não exato. funciona, às vezes na teoria está tudo muito bem determinado, discriminado ali o que deve ser feito, passo a passo, né? Um rol ali que a gente chama, né? O rol de Uhum. procedimentos, aí surge um novo, que de repente pode ser objeto ali de, né, de um atendimento através da telemedicina, quer dizer, a gente não pode fazer nenhum tipo de determinação a priori, né? E acho que isso também é um desafio. Mas em relação a esse caso é interessante, né? Coloca aí, né? Será que vale você fazer, né, essa avaliação e tudo, que é bastante criteriosa, né? Quando a gente pensa em concursos, os concursos são bastante criteriosos, né? Tem os Sim. editais e tudo, e nesse caso a solução, né, me pareceu interessante, eu achei bem legal esse caso, né? Assim, Bacana dá para realmente. pensar sobre muitas coisas, Melhor né? que tenha sido essa, né? Sim. Aceitando até a medicina para todos os efeitos, né? Realmente. E na pior das hipóteses, esse caso acho que serve para que nos próximos editais coloquem essa previsão lá, se pode ou se não pode. Exato. Né? Pelo Exatamente. menos isso. E pensando ainda, né, Alan, no tratamento legal do tema, você até mencionou brevemente os princípios, né? E os princípios são muito importantes, eles informam muito, né? Um tema, o tratamento daquilo são vetores, né? A gente pensa num norte, como tratar daquilo, né? E nós que estudamos, você, né, Sim. inclusive, né, na sua tese de mestrado, quer dizer, eu acho que seria interessante a gente abordar esses princípios também com exemplos, né, para esclarecer como isso acontece na prática. Sim, acho que foi uma das questões mais importantes que trouxe essa nova lei da telesaúde, introduzindo alguns princípios que vão nortear toda a telesaúde, né? Todo o atendimento telepresencial. Principal, são aqui, na verdade, temos 9 princípios. O principal deles é o consentimento livre e informado do paciente. Esse princípio que ainda não era regulado expressamente para a telemedicina, ainda menos. Tínhamos muitas disposições sobre isso no Código de Ética Médica e na resolução do Conselho Federal de Medicina, mas ainda não havia uma legislação federal tratando do assunto. O que tínhamos até o momento era o artigo 15 do Código Civil, que é um artigo ainda muito criticado pela doutrina, e veio agora esse princípio na nova lei da telesaúde. Por que dessa importância? Estamos falando aqui de um atendimento telepresencial, como eu já expus, e inicialmente a autorização para a realização desse atendimento já é a questão principal. A regra de ouro do atendimento médico é o atendimento presencial. E o atendimento telepresencial, conforme a própria resolução do CFM diz, é um ato complementar. Então, a gente trata aqui de um atendimento legalizado, porém, o atendimento presencial ele ainda está em primeiro lugar. Portanto, as partes elas precisam autorizar que haja o atendimento telepresencial. Não basta apenas ser oferecido esse tipo de serviço para que o atendimento ocorra. O paciente ele precisa concordar com esse atendimento e o médico também. Ambas as partes podem interromper o atendimento em qualquer momento, por exemplo. E o consentimento do paciente é algo que vem sendo tratado pela doutrina, pela jurisprudência já há bastante tempo. Atualmente, trata-se de uma regra de conduta que deve ser realizada
pelos médicos, né, pela comunidade médica. Nesse ponto, a gente pode aqui citar uma transformação, ou melhor, o paradigma trazido pelo STJ, um recurso especial do Distrito Federal de 2018, já tem aí cerca de 4 anos, mais ou menos, em que um autor sofreu um acidente automobilístico e ele apresentou alguns problemas no braço, foi procurar o tratamento médico, ele teve um diagnóstico, foi feita uma cirurgia que foi sugerida pelo médico, e depois esse paciente ele não conseguia mais andar. No caso, não foi considerado que a existência de erro médico, então, nesse ponto, a responsabilidade civil ela foi afastada, porém, foi considerado que o consentimento informado do paciente ele não foi obtido de uma forma adequada. Entendeu-se que essa desvantagem, esse risco da cirurgia não foi informado ao paciente e, por conta disso, houve uma indenização por danos morais a esse paciente. Essa questão ela é importante e é um paradigma, porque ela considerou como um dano autônomo a violação desse consentimento, né? A violação do consentimento informado é um dano autônomo, independente da existência ou não de um erro médico nessa relação. Eu diria, né, Alan, que o consentimento virou aí talvez a regra de ouro, né? Eu acho que na medicina e com a telemedicina, né, isso foi ainda mais agravado, se de fato o paciente teve ciência, ou foi informado, né, melhor dizendo, sobre todos os riscos, né? Quando a gente fala aqui de consentimento livre informado, é sobretudo os riscos que ele vai correr com a intervenção cirúrgica, com o tratamento que ele vai se submeter, né? E esse caso realmente mostra muito bem isso, né? Diz que o médico ele dizia que operaria só um lado do cérebro, mas operou os dois, que ia ser um tipo de anestesia, foi outra. Então, realmente, a leitura do acordo, que é realmente muito interessante, dá a entender que as informações prestadas não foram aquelas que, na prática, aquilo que na prática foi realizado, né? Então, por isso, acabou se condenando o médico por não ter obtido consentimento livre e esclarecido, né, do que seria efetivamente feito no paciente. E esse caso realmente mostra isso, né? A autonomia, o direito à informação do consumidor, né? Como o paciente, como consumidor, especialmente, então, podendo invocar o direito do CDC, né? Artigo 6º, terceiro, direito básico à informação, e aí lembrando sempre quanto aos riscos, na verdade, né? Muito mais do que falar dos benefícios da cirurgia, né? Vai ter isso, vai ser positivo e tal, é uma beleza, mas a gente sabe que muitas vezes existem muitos riscos conexos à cirurgia, né? Isso é que tem que ser informado exaustivamente. É impossível pensar, né, em medicina sem consentimento, né? E imagine na telemedicina as dificuldades que podem ocorrer para a obtenção desse consentimento devidamente informado, né? Você precisa ter a compreensão efetiva do paciente sobre esses riscos, sobre as vantagens, as desvantagens, enfim, há uma dificuldade ali. Você acha que o caminho, aproveitando, o caminho seria a gravação, aproveitando aí agora o Zoom, né? Você pode gravar tudo, deixa lá gravado. Deixar documentado, né? Saber exatamente o que aconteceu. Eu acho que ainda se agrava mais, né? Quanto mais, a gente pensa numa situação bastante grave, nesse caso é bem emblemático, traz isso, né? A gravidade, eu acho, da enfermidade ou da situação também influenciaria, né? E aquele caso que você trouxe lá atrás, né? Às vezes a pessoa vai receber um equipamento, vai ter que medir alguma coisa, né? Vai ter que aferir algo ali sozinha. Será que, né? Ela tudo bem, ela sabe o que está acontecendo, entre aspas, né? Ela tem um consentimento, mas será que ela realmente compreendeu? Será que aquela medição ou aquilo ali foi executado da forma como deveria? Será que isso vai ter um impacto lá na frente, né? Então, acho que são muitas variantes, né? De repente, a gravação, o que o Alan pensa? Porque no presencial o médico podia dar um papel, você lia lá, dizia que entendeu e assinava, né? Mas se for tudo online, né? Online é só o vídeo gravado, né? Outra agora. É o que eu penso, né? Mas diga lá, o que você acha também? Interessante esse ponto. Não, eu concordo plenamente, né? Percebo que, de certa forma, a comunidade médica ela tem algum receio em relação a isso, por conta do sigilo médico, por conta da relação de confiança entre as partes. Parece que estão falando de dados sensíveis, LGPD, né? Dados sensíveis, dados de saúde, né? São dados que requerem necessariamente tem uma proteção maior, né? Em termos de sigilo,
Então, esse vídeo tem que, se for gravar o vídeo, tem que ter muito cuidado com isso aí, né? Ficar muito bem Tem a arquivado, parte por ainda dos exemplo. dados, né? O consentimento em relação Exato, aos dados, né? Gravação, onde é que vai ser exato, exato. armazenado, né? Essas coisas assim. O Conselho Federal de Medicina ele já tem assim diversas resoluções que falam sobre isso, né? Prontuário Perfeito. eletrônico. E o artigo 15 da última resolução, que fala sobre a telemedicina especificamente, ele deixa claro lá que o paciente tem que autorizar tanto o uso da telemedicina quanto a gravação, né, das Perfeito. imagens e dados. Então, vai depender da outra parte, da aceitação do paciente, mas eu acho que, considerando que o consentimento ele é um processo longo, o consentimento não é uma conversa única. Normalmente são Exato, é. várias conversas, não dá para colocar tudo num papel, num termo escrito. Ele Uhum. nunca é suficiente. Mas na gravação, por outro lado, a gente consegue ouvir tudo, consegue ver tudo. Então, eu defendo que sim, que a gravação é importante, até porque o STF, o entendimento dele, por exemplo, é de que a gravação clandestina, né, entre duas partes, ela é lícita. Então, esse é mais um fundamento que permite, a meu ver, aí a gravação. Usar essa forma, né, para obter o consentimento, então, por meio da gravação mesmo. Interessante. Sim, e é uma prova, não sei se refutável, mas é uma prova muito difícil de De você ser afastado. conseguir É. afastar, porque ali Uhum. mostra-se tudo, que foi para o bem e para o mal. Mas eu acho que ela tutela as duas partes, tanto o médico quanto o paciente vão Perfeito. ficar mais protegidos por conta disso. É que o paciente vai falar que o médico também pode ter esquecido de falar uma informação relevantíssima, né? Para se proteger. E Sim, o médico, por outro lado, vai dizer, não, mas eu falei, está lá gravado. Tá? Enfim, então é É um interessante para os dois mecanismo de lados, realmente. prova De prova que é bem bastante forte, né? incontestável, né, eu diria, né? Exato, Está exato. sim, ali sim, gravado, documentado, né? também acho, também acho. É, bom, então o consentimento informado, a meu ver, é o princípio mais importante que foi trazido por essa nova lei, mas existem outros. Tem o princípio do direito de recusa ao atendimento, que eu falei anteriormente, né? A pessoa pode recusar o atendimento, falar que prefere o atendimento presencial, então não há obrigação, não há Isso é essa perfeito. obrigatoriedade do atendimento presencial, o telepresencial, né? Da telemedicina. O princípio da confidencialidade de dados, que está em consonância aí, a gente já tem hoje a LGPD, Da enfim, GPD, né? Perfeito. mas E ele lembrando que é um dado reforça sensível, né? Dado de saúde é dado sensível também, né? Então tem uma proteção ainda mais forte, digamos assim, né? Mais gravado, mais rigorosa. rigorosa, exatamente. Um ponto importante, saindo um pouco dos princípios dessa lei, é sobre a validade, a territorialidade dela, palavra difícil, É né? isso aí. Então, ela vale no território nacional, era algo que se pensava que poderia, de repente, outros países utilizar essa tecnologia, né, de médicos, enfim. Mas a lei deixou isso muito claro, que o limite é no território nacional. E mais um ponto interessante de que não há necessidade de você estar registrado em todas as regionais do Hum. Conselho de Medicina estaduais, como é no caso da OAB dos advogados, que você precisa, para Ah, atuar em tem determinado estado, ter o registro na inscrição suplementar, seccional. né? É verdade, revelação suplementar. Exato. Então, se você tiver um CRM no estado, você já pode atuar no Brasil todo sem problema Interessante. nenhum. Acho que isso é um ponto muito relevante dessa nova lei. Bom, passando da nova lei, eu acho que a gente pode falar rapidamente sobre alguns casos e modalidades da telemedicina, porque a gente vem falando aqui de telemedicina, é, especificamente da teleconsulta, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Mas quando se fala em telemedicina, ela fala de algumas outras questões. Ela fala de modalidade, telemonitoramento, telecirurgia, enfim, existem várias, né, modalidades, e cada uma delas pode também gerar alguma dificuldade, algum problema com os pacientes. E aí chega para Bom, dos danos, né? Você falou telecirurgia, me preocupou a questão da reparação dos danos, não é isso? Pois é, né? E exato. Como é chegamos que nos fica danos, aí? né? O Calixto É,
estudioso de eu começo a responsabilidade civil, gostar. Nós É, todos, né? A ver- gente já vai ver, eu sempre falo, mas é objetiva, é falar de subjetiva. anos, infelizmente, é falar de sangue, suor e lágrimas, né? Mas, enfim, a gente gosta de Pois é, pensar mas sobre o aí. assunto, realmente, mas não tem Quando a jeito, gente né? pensa num tema, de modo geral, né? Sempre que eu trago um tema aqui, infelizmente, a gente tem problemas, né, relativos a isso. E Exato, eu acho que nesse caso aqui, o problema está lá atrás um pouco também, no sentido de que é uma regulamentação muito nova. A gente está falando aqui de uma coisa de dezembro, né? A regulamentação saiu em dezembro, né, que vocês falaram, do ano passado, a gente está exato, gravando empresa de Isso. agora saúde, né? em março, né, desse ano, né, 2023, então é algo muito novo, é completamente novo, né? Então, o problema ele começa a partir do momento em que a gente não tem precedentes, né? Por exemplo, Uhum. uma jurisprudência tão sólida quanto a isso, né? Tem um caso pontual, um ou outro ali que traz um aspecto interessante, mas que a gente não pode, né, categorizar ou dizer, tudo bem, é assim, né? E tem a questão da responsabilidade civil, né? Então, acredito que essas modalidades, né, que você mencionou, né, vão gerar ainda questões que vão ser debatidas e certamente teremos mais precedentes aí com o passar do tempo, né, seguramente, né? Porque os assuntos vão sendo mais debatidos e eu realmente acho, né, que a telemedicina veio para ficar, né? Eu não acho que vai desaparecer, eu acho que cada vez mais as pessoas vão recorrer a isso, Exato. né? Vão procurar. E ainda mais tendo essas modalidades, tendo recursos, a tecnologia, né, cada vez mais avançada, então a tendência é que isso só aumente, né, na verdade. Sem Nesse dúvida. sentido, nós temos basicamente o CDC também, né, o Alan, o que você acha aí, invocando Sim, o 14 para 4, né, estado subjetivo do profissional liberal? Isso aí é mantido, quer dizer, o meio Sem dúvida. utilizado não altera a natureza da responsabilidade, não é isso? Então vamos continuar falando de culpa E a igual a lei do médico. a própria lei ela deixa muito claro que a telesaúde deve seguir o CDC, né? Ela expressa, Perfeito. ela fez questão de incluir isso na própria lei, que afasta Uhum. também qualquer É, chance de... entendimento contrário da aplicação do CDC nessa, nessa hipótese. Nós temos um caso do Tribunal do Rio Grande do Sul, que ainda Opa. só teve sentença, ainda não teve Hum. um julgamento de segunda instância, mas aqui, a título de exemplo, acho que vale a pena citar. É um caso de telecirurgia, que é aquela cirurgia feita com robô, em que, no final das contas, ela cai no caso de infecção hospitalar, né? O paciente ele teve uma infecção hospitalar e identificou-se que essa infecção foi por conta da falta de esterilização no robô. Eita. É, Olha olha só. a nossa, novidade, Isso né? já Então, é bem já é dentro dos outro tempos modernos, ponto, né, né? como diria Chaplin. Falar em cirurgia realizada por robô é algo bem mais recente, né? E o risco é esse também, né? Agora, esterilizado também é um robô, né? É o mínimo que se espera, né? sim, sim. Os mesmos problemas, mas com Será que novas com outra situações. roupa, novas É. roupagens, né? Mas e a sentença, então, foi de condenação? Como é que ficou? Foi de condenação. Foi condenação, Hum. condenou a seguradora e o hospital por conta dessa infecção no paciente. É um processo, a sentença é de 2019, então Ah, já temos aí alguns anos, mas ainda não teve acórdão, né? Aguardamos aí para ver as cenas dos próximos capítulos, né? Mas é Mas é uma bem novidade, interessante né? esse caso também, muito. Mostra que a nova realidade também, as cirurgias à distância, né? Telecirurgias, como você falou, né? E a necessidade de acompanhamento. E aí já nos lembra aí inteligência artificial daqui a pouco, né? Acho, muitos apontam aí que o robô, justamente, por exemplo, vai ser mais preciso, né? É melhor do que o médico, que tem mais precisão, mas, por outro lado, a chance de ter um hacker, de ter, sei lá, um apanho no sistema, que em tese não vai existir com o médico, né? É só mesmo um cara de robô. Então, no fundo, aquilo que parece também um avanço pode ser, de fato, são novos riscos, né? Essa que é a verdade. E qual vai ser a Questão de Exatamente. resposta que nós processo vamos também, achar né? para isso? Como é que a gente vai imaginar um estado civil aí em que quem de fato estava ali realizando a cirurgia foi um robô, ainda que remotamente existisse um médico controlando, né? Mas, Talvez Um dos, solidariedade, né? Seria será uma interessante. solidariedade? Olha, é o que vem de imediato, a gente pensa no Imediatamente, né? fabricante do robô, com o hospital, provavelmente, que usa o robô, com o médico, né? Porque não? Acho que sem dúvida. a tendência seria pensar na solidariedade realmente, né? Do hospital com o médico, por exemplo. E Mostrar o que foi realizado dentro do hospital.
já há um questionamento da doutrina nesse ponto sobre o time delay, né? Há um delay entre o Sim. manuseio do médico com o robô. E a É resposta do algo robô, né? de milissegundos, mas que pode causar um grande problema. Exato. Como resolver isso? E lugares em que a internet não é muito boa, a conexão, Poxa, é verdade, enfim, também é tudo outra Algum isso, tipo novidade. de falha, né? Caiu o sistema na hora, hein? Começou a surgir, caiu o sistema. Está no meio, né? Ainda mais dramático. Começou o corte, caiu o sistema, e agora? Quem vai lá? De fato, tem que ter sempre uma equipe, né? Também, no fundo, né? Ali à disposição. Mas, às vezes, sim, é a questão dos segundos, a resposta, né? Pode ser fatal, uma demora de poucos segundos, né? Ou minutos. É sim, verdade, sem dúvida. interessante. São novos Cicatrizes podem desafios. ser maiores, enfim, Exato, exato, problemas. aqui. E isso tem que ser comunicado ao paciente antes, Sim, esses, olha, caímos de esses novo no problemas. consentimento, né? Consentimento esclarecido, né? Consentimento, a informação tem que ser passada para o cliente, porque a princípio, né, o robô é algo maravilhoso e realmente é, mas tem esses problemas que podem Novos riscos. acontecer, sim, novos riscos. E a internet ela traz todo esse ambiente novo e que possibilita essas dificuldades. Eu penso, e aí é um exemplo hipotético, como é um assunto muito novo, né, uma Uhum. pessoa que tem um atendimento por uma teleconsulta e que tem uma tatuagem na perna, por exemplo, e ela não fala isso para o médico e diz que tem febre, enfim. E o médico vai, passa um analgésico, mas na verdade tem uma inflamação grave já na Uhum. perna da pessoa e ele não conseguiu ver, né? E o paciente também não informou. O que vai acontecer nesse caso? O que vai prevalecer? A falta de informação do paciente ao médico ou, na verdade, o dever do médico de examinar o corpo por inteiro desse consumidor, né? Interessante. Ponderar esses interesses, essa situação, para onde vamos nessa situação que é capaz de já ter acontecido, inclusive, né? Não sabemos, mas Porque o atendimento já é recorrente. nós gostamos de ler os informativos da STJ, né? Mas para chegar lá, as coisas já têm que estar aí nos nossos tribunais, na verdade. Na primeira instância, deve estar tramitando aí sem número de ações, né? Devem estar tramitando muitas ações sobre essas eventuais falhas aí de robôs ou consentimento que não foi preciso, né? Via vídeo, né? Por exemplo, em que não se obteve, isso tudo ainda vai desaguar, imagino aí, os tribunais, logo seguir no STJ, né? Então, o desafio é grande. Sim, Temos é, muitas coisas pela frente, né? sim, sim. Acho que um último caso aqui para ilustrar, no Paraná também teve um julgado no final de 2020, em que a pessoa foi atendida por uma teleconsulta e o diagnóstico foi uma crise de ansiedade, quando, na verdade, a pessoa tinha um tromboembolismo pulmonar. Nossa, diferença grande. Nossa. Que Sim, coisa. então, isso mostra que a falta de exame físico pode realmente gerar muitos problemas, não é? A falta de exames, enfim. É um caso em que houve a condenação, e no caso a pessoa poderia também ter feito algum tipo de autoexame com Hum, algum equipamento, alguma situação que não foi feita naquela oportunidade, e a vítima acabou falecendo. Enfim, houve condenação por danos morais, etc. Então, esse caso também contextualiza esse tipo de dificuldade, uma vez que é dever dos médicos direcionar o paciente para o atendimento presencial quando for necessário, quando houver o entendimento de que isso é necessário, ele tem que fazer isso, não há outra possibilidade, né? Enfim, acho que esses casos contextualizam algumas questões, mas é o assunto novo, como a gente vem muito falando. novo ainda. Sim, ainda não temos muitos casos, mas responsabilidade civil é isso, né? A gente vai, em breve, surgirão. Já estão Nós, correndo as ações aí, né? Agora, Com daqui a pouco nos certeza, né? tribunais e logo a seguir na STJ. E aí vão ter Esse ainda mais episódio aqui, material. É. esse Esse aqui episódio já aqui é um serve daqueles de da atualização. profecia. Ficamos Teremos aqui que, no sem tom dúvida, profético. atualizar esse tema, né? Com É. certeza. E esse caso que você trouxe é interessante, esse último, né? Eu achei, porque
até para pensar na lógica mesmo, né? Existindo uma dúvida, né? Existe realmente esse dever, né, de encaminhar ali para o presencial, né? Porque, é claro, em qualquer situação, né? Mesmo no presencial, a gente pode ter um erro, né? A gente fala desde sempre, né? Quando a gente Exato. estuda direito civil, responsabilidade civil de um erro médico, né? Obrigação de resultado, é de meio, quer dizer, existem discussões aí em relação a isso, mas eu acho que na telemedicina, sem dúvida, elas ganham outros contornos, né? Outras peculiaridades. E soluções, né? O episódio bom é esse, né? Assim, tema que traz muito mais perguntas do que respostas, né? Então, acho que esses casos esclarecem muito bem Perplexidade, né? a Perplexidade. complexidade, a dificuldade que é e as variantes, né? Porque se fosse assim, a telemedicina é isso, né? Mas telemedicina é, são muitas coisas, né? E temos também a telesaúde, quer dizer, uma regulamentação incipiente Muito recente, né? e tudo muito novo, né? Então, eu acho que essa ilustração com casos concretos é muito interessante. Esse episódio é um desses mesmo, né? De atualização. Esse ano eu já tenho gravado algumas atualizações, porque o podcast vai estar com 2 anos, né? E É aí já tem verdade, temas né? que caíram, né? Então, a gente vai, faz atualização, traz um novo caso, alguma lei já mudou, né? Já aconteceu alguma coisa, então esse caso aqui, né, esse tema incrível, né, sem dúvida será aí objeto, né, de mais estudo, aprofundamento, mais casos concretos, né? Com certeza. Precedentes, de repente, no próximo a gente traz um precedente aí do STJ, quem sabe, né, falando sobre Pode esterilização ser do que robô, chegue, né? né? Não sabemos, né, Verdade. o que Como pode interpretar, né? acontecer. Sim, Sim, mas é muito interessante esse caso, né? Todos esses, na verdade, que você abordou, o tema é muito propício, né, a isso. Com certeza. sim, teremos parte um, parte 2, enfim, isso aí tem muito pano para manga aí nos próximos anos, muita coisa vai acontecer e espero que a regulação consiga, né, tutelar bem o paciente, o médico, para que diminuam aí os riscos, né, a responsabilidade civil também, Perfeito. e aconteça menos. Mas acho que É, essa é a pretensão de ter, a vontade de todos, né? É a esperança nossa, né? Verdade. é a mensagem que fica aqui no final, né? A gente gosta da responsabilidade civil, a gente sabe que é muito importante, mas, na verdade, a gente nunca quer, né, que a gente, né, na Espera que prática, nunca aplicar. A gente espera que haja menos danos, menos que não seja problemas, necessário, né? que não seja Exato, exato. necessário, né? O direito está aí, infelizmente, porque muitas situações, Mas né, são da vida, mas a gente não quer, né? A gente não quer falar que de haja danos o grandes tempo todo, né? problemas, né? Mas acho que Exato, foi uma né? mensagem legal para pensarmos aí para o futuro também, encerrar aqui o episódio. Mas antes de passar a palavra, né, para vocês, para uma reflexão final, uma indicação, eu vou pedir até para o Alan deixar esses casos, né, para quem quiser ler, quem Ah, bacana. tiver Claro, curiosidade ou quiser se aprofundar, são casos muito interessantes, né, que a gente mencionou ao longo do episódio. Claro, a tese dele também, né, aí, poxa, saindo do forno, né, então mais do que recomendado, vou deixar tudo direitinho para vocês. O arroba, né, do Calixto, do Alan também, perfil profissional deles, né, para que vocês acompanhem. Mas agradecê-los mais uma vez, né, Calixto, pela ponte, né, pela quarta parceria, o Alan também agora Vamos já é juntos. veterano do podcast, né? Então considere-se, né, muito bem-vindo, né, ao É Justo isso aí. Agora, né? Então quem participa uma vez, você vê que volta, né? Vem, fica, Como né? é O bom, você Calixto já volta. tem aí sua cadeira, né, reservada, então Alan também seja muito bem-vindo. Acho obrigado. incrível esse tema, né? Parabéns pela escolha também, né, do seu tema. Tenho certeza de que sua tese, né, é Quem incrível sabe e pensar na publicação, né? pensar na Versão norte. publicação Versão também, norte, isso claro. aí. É Vamos um fazer tema votos. muito, muito bom, né? Uma excelente escolha, um desafio, porém uma excelente escolha, né, que você teve. Perfeito. Então, convidá-los Sim, ambos, né? A Calixto já está convidado, né? A Alan também, para retornarem aqui, para trazer outros temas de responsabilidade civil, né? De Com repente, certeza. em outra esfera também, o que não falta, a gente pode É, pensando aí, né, em vários temas, então a Alan também. Sinta-se super convidado a retornar. E é isso, gente. claro, Vou deixar será um tudo prazer. marcadinho isso aí, direitinho, né? igualmente. Os casos, a bibliografia, né? Quem me segue aqui, acompanha, já sabe como é que funciona, coloco lá na descrição. Estamos no YouTube também agora, né? Então, caso vocês queiram Então, maravilha. acompanhar pelo YouTube também, tem um site lá. O Alan também vai para o site, né? Ali a qualificação dele Com para divulgar certeza. tudo Opa, direitinho.
deixar seu perfil profissional lá. Tá ótimo. Então, vamos colocar, né? Vou deixar tudo direitinho para vocês. É isso, Calixto. Muito obrigada, Alan. Também vocês querem Obrigado, fazer alguma Gabi. consideração, alguma recomendação final? Quero agradecer mais uma vez de poder falar aqui. Esse tema, como eu falei lá no início, um tema delicado, muito recente. Acho que o principal dessa relação de paciente-médico é manter a humanização dessa relação, não deixar que o ambiente virtual mude isso. Acho que esse é o ponto principal. E vamos torcer para que isso aconteça. E obrigado de novo, mais uma vez, Calixto, Gabriela. Se chamar novamente, Com estou certeza, aqui. já estão obrigado, convidados, já dobradinha aí, vamos pensar na responsabilidade civil bom. aí. Novos temas aí para a gente trazer aqui para o nosso debate, né, Gabi? Muito obrigado também pelo Novos convite. Com certeza, Sempre um eu que prazer. agradeço a ambos, né? Foi um prazer, aí. se Deus. E vamos ficar de olho nas atualizações, já se tiver alguma atualização e tudo, Com a gente já certeza. bota lá no perfil também, nos Novos stories, né? julgados, Esse né? tema, algum julgado novo, claro. Exato. A gente vai mantendo aí o tema, porque esse promete muito ainda, né? Com certeza. Estamos só com certeza. começando. Então Tá é bom, isso, Gabi, pessoal. obrigado. Um beijo Alan, grande para os muito obrigado. ouvintes também. Um prazer recebê-lo, Calixto, Alan. E nos vemos Vamos nos juntos. próximos episódios, claro, né? Já estão convidados. Com certeza. Um abraço em todos. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, obrigado.